Esqueça a ideia de casamento à moda brasileira. Nas etnias Mon, o casamento é totalmente diferente. E não é só isso. Esse povo é diferente em vários aspectos da sua cultura. Quer ver? Assista aí o vídeo. Hoje nós vamos estudar uma das culturas mais ilustres de todo mundo. É a cultura do povo Mon, que se diferencia em muito da nossa cultura brasileira. Eles vivem em formas totalmente diferentes das que nós temos aqui. Mas isso se deve a tradições centenárias que perduram há muitos anos dentro do seu próprio povo. Esses homens saíram de lá da China há aproximadamente 300 anos atrás e se instalaram em um novo local, o Vietnã. Ali, em torno do Vietnã, é um local recheado, cheio de muitas montanhas. Apesar disso, esse povo se instalou lá e a partir disso desenvolveu hábitos para poder se acostumar com um clima diferenciado e, além de tudo, viver com qualidade produzindo para a sua subsistência. Então preste atenção em alguns aspectos que nós vamos colocar nessa aula a respeito dos povos da etnia Mon. Ei, preste atenção, já está com o teu livro aí? Ainda não? Então não perde tempo, né? Dá pausa aí no vídeo, vamos? Dá pausa no vídeo, pega o teu livro, vamos acompanhar. Veja, continuando. Nós temos ali na etnia Mon algumas características. E a primeira característica que eu vou ressaltar a vocês, ela é óbvia. Quando um povo chega em um novo local, ele tem que se acostumar com ele. E além disso, ele tem que desenvolver maneiras de poder se adaptar melhor. Assim não foi diferente com os povos Mon. Quando eles migraram lá para o Vietnã, eles tiveram que se acostumar com o ambiente e, além disso, arrumar maneiras de poder sobreviver ali. A primeira coisa que um ser humano precisa quando ele chega em um determinado local é água. Sem água não existe vida, sem água não existe produção. Então esses povos começaram a investigar os locais ali nas montanhas onde havia fendas que eles pudessem receber a água daqueles locais. A água não é um problema muito grande em relação aos povos nas montanhas. Mas, e agora a comida? Como arrumar comida em meio a uma montanha? Como ter produtos para a sua sobrevivência em um local como esse? Essa foi a pergunta que os homens que chegaram lá também se fizeram. E eles chegaram a uma conclusão muito interessante. Eles começaram a produzir arroz. 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 Acha que eu só conheço arroz? Eu estava lá quando George Washington arrancou o primeiro amendoim. Eu comi inhame, comi milho, comi algodão, mas tudo o que a América quer são os pequenos grãos de arroz. Eu luto. Eu luto. Até não poder lutar mais. Arroz? Pois é, arroz. Esses homens, em uma cultura que já era produzida ali no Oriente, a cultura do arroz, começaram a produzir esse material lá em meio às montanhas. E eles arrumaram uma forma bem peculiar de fazer isso. É uma forma interessantíssima de se fazer. Se você for dar uma olhadinha lá no seu livro, lá na página 74, que você já deve estar com ela aberta aí, vai estar destacado a técnica de terraceamento. E essa técnica de terraceamento é justamente aquela que as etnias Mon usam. Você já deve ter visto em algum vídeo, em alguma imagem, e está aqui, ó. Presta atenção. Essa é a técnica de terraceamento que aqueles homens se utilizaram para poder produzir os alimentos que eles necessitavam, em especial o arroz. É como se eles colocassem alguns batentes cheios da sua produção. Em meio a eles, alguns vincos que é onde eles vão transitar para poder produzir aquele seu alimento ali. É uma cultura bem interessante. Uma forma de desenvolvimento em meio às montanhas. Bem pensado, né? Os povos Mon eram muito espertos. Mas nem só de arroz viverá o Mon. Nem tudo eram técnicas de produção. Além disso, eles precisavam também morar naqueles locais. Porque imagina só, todo dia de manhã você queria ir lá plantar, tem que sair lá de um local mais baixo da montanha, subir a montanha até lá em cima, que era onde eles conseguiam produzir o seu arroz.
e depois descer de novo todos os dias ao pôr do sol, não dava para se acostumar com isso. Por isso, os povos Hmong tiveram que construir as suas casas lá nos locais subelevados. Eles tiveram que fazer suas casas justamente lá em cima, onde eles plantavam. E ali eles puderam se desenvolver. Mas pensa comigo, de que eles fariam isso? Cimento? Tijolos? Não dá. Esses não eram os materiais que eles utilizavam lá há 300 anos atrás. Então o que eles usavam? Eles usavam a madeira e usavam o bambu. Era com isso que eles faziam as suas casas. Convenhamos, não eram casas muito bem estruturadas, não eram casas extremamente confortáveis, mas eram casas que propiciavam as condições mínimas para que as vidas dos Hmongs continuassem normalmente. Aí você fica pensando, mas e hoje em dia? Como é que funcionam as etnias Hmong? Vou dizer uma coisa, existem pessoas que ainda vivem da forma como era séculos atrás, vivem ainda desse plantio, um plantio único, cada um faz o seu trabalho manual, mas já existe um certo desenvolvimento muito mais aguçado em outras regiões. Como, por exemplo, uma cidade chamada Sepa. A cidade de Sepa é a maior cidade lá das etnias Hmong. E ela tem aproximadamente 40 mil pessoas. O que não é uma cidade gigantesca. Por exemplo, a cidade de Caruaru tem muito mais do que isso. Certo? Tem quase 10 vezes mais esse valor. Mas é uma cidade interessante, que é bom a gente conhecer. Por isso, olha só esse vídeo. Pode a águia voar, todo o céu desvendar. Pode um ser todo o céu conhecer. Pode um peixe nadar, explorar todo o mar. Pode um ser o oceano conhecer. Mesmo assim vou buscar esse Deus alcançar, nem que eu leve a vida toda pra encontrar. Quero ir mais além, além das nuvens. Quem sou eu tão pequeno para te conhecer, Senhor? Mas eu quero te buscar, quero te conhecer. Posso eu tão pequeno, num cantinho tão extremo do universo conhecer quem é supremo. Mesmo assim vou buscar esse Deus alcançar, nem que eu leve a vida toda pra encontrar. Muito interessante, não é mesmo? Olha, black, white, red, green. Não, calma, não estou dando aula de inglês para você não. Eu estou falando sobre os povos que existem dentro da etnia Hmong.
A etnia Mon é dividida em alguns clãs, em algumas famílias, e essas famílias são diferenciadas, por incrível que pareça, por cores. Olha só, existe a etnia dos black, os pretos, os brancos, os verdes, os vermelhos, mas isso não significa que é a cor da pele deles. Então o que é que diferencia eles? São as vestimentas, aqueles que eles produzem para vestir. Inclusive, existe uma etnia, um povinho específico, um clã ali dentro dos Mon, que se chama Flower. Isso porque as suas vestimentas são cheias de flores, são cheias de cores, e é muito interessante observar esse clã específico dentro da etnia Mon. Falando em clãs, você lembra lá do começo do vídeo? Meu amigo, chegou a hora de falar sobre os casamentos na etnia Mon. Então preste atenção. Ô, Levi, ó, olha pra mim, Vitória, olha pra mim. É hora de falar sobre os casamentos dentro da etnia Mon. São totalmente diferenciados também das culturas aqui do Brasil. Ao invés daquelas músicas que nós vemos, que nós escutamos, a entrada da noiva, uma noiva toda de branco, como são os casamentos aqui no Brasil, a coisa lá funciona de uma maneira diferente. Primeiro, lembra aquela ideia que nós temos aqui de, começa namorando, depois vai noivar, depois o casamento acontece? Não funciona assim lá não. Lá funciona assim. O primeiro contato é entre os clãs. Lembra que eu falei? Vamos supor aqui o clã Black fala com o representante do clã Flower e eles vão entrar em contato para verem quais são os interessados em ambas as partes. O interesse sempre parte da etnia do homem, certo? Do clã do homem. O clã do homem vai em busca do clã da mulher desejada e lá eles vão entrar em contato. O que é que acontece? Eles oferecem um certo tipo de presente. Se eles gostarem do presente, eles entregam a mulher para esse determinado futuro marido. E sabe o que é que acontece? A mulher passa 3 dias com esse marido. Para que servem esses 3 dias? Esses 3 dias são os 3 dias que o marido vai ver se ele quer ou não quer a mulher. E a mulher também pode dar até um palpitezinho nessa questão. Mas elas não têm tanta autoridade assim em questão de relacionamento lá na etnia Mon. Ainda não chegou lá os ideais de igualdade entre homens e mulheres. Eles ainda seguem tradições ancestrais. Mas o que é que acontece? O homem, depois desse período de 3 dias, ele diz assim, olha, aprovado, gostei dessa mulher e agora vamos prosseguir adiante. Aí eles marcam um casamento. O casamento vai acontecer daqui a, vamos supor, 2 semanas. O tempo é curto, não demora muito não. Daqui a 2 semanas vai acontecer o nosso casamento. E aí é uma festa linda. Os 2 clãs se reúnem, os 2 se casam e a partir desse momento, uma coisa interessante acontece. A mulher passa a ser do outro clã. Então, se ela era do clã Flower, agora ela é pertencente ao clã Black, certo? E nesse clã Black, ela vai ter algumas características interessantes. Como, por exemplo, eu vou lançar uma pergunta para você, você pensa aí comigo. Imagina, por exemplo, que o marido dessa mulher, que agora pertence ao clã Black, por causa dela, ele morre, certo? O marido morreu. A mulher agora é de que clã? Ela é do Flower ou ela é do Black? Se o marido dela já morreu. O fato é que lá na etnia Mon, essa mulher, a partir do momento que casa com ele, pertence a um novo clã. Ela pertence ao clã Black e a partir desse momento ela será do clã Black, mesmo que o marido morra. Mesmo que o marido dela morra, ela vai continuar sendo desse clã. E o clã tem a missão de cuidar dessa mulher enquanto dure a sua vida. É interessante, né? Bem diferente da nossa cultura, mas é muito interessante de se observar como eles tratam a questão do casamento lá nas suas etnias. E nós vamos encerrar esse vídeo falando sobre os hábitos culinários. O que é que esse povo come lá na sua terra? Bem, eles seguem os hábitos dos vietnamitas. Eles moram ali na região do Vietnã, portanto, não iriam se alimentar de uma forma totalmente diferente. A comida deles é baseada em alimentos geralmente crus. Eles não cozinham muito os alimentos. E é uma alimentação que tem, claro, o arroz, que nós já citamos várias vezes aqui, eles também têm o peixe, eles também têm algumas verduras, e é uma alimentação que não vai ter um teor calórico, porque eles não utilizam o óleo, eles não utilizam as frituras, então, de certo modo, acaba sendo uma culinária que lhes propicia uma forma de viver mais saudável até do que a nossa. Aí você se pergunta assim, professor, mas eu já vi
algumas dessas culturas culinárias aqui no Brasil. Uma vez eu fui num restaurante que era um restaurante de cultura tradicional asiática e eles ofereceram alguns alimentos como esse, que não levavam muito óleo, alimentos baseados em arroz, verduras e tudo mais. Você já deve ter visto isso por aí. Eu lhe digo o seguinte, meu amigo, isso é fruto da globalização. A partir dela, nós estamos em contato com outras culturas, com outros povos. E a partir desse momento, você conhece também um povo chamado de Hmong. Quem lhe perguntar, você já fala que ouviu falar. Fica de olho e olha só, eu tenho para você, nesse momento, preste bem atenção, essa é uma parte que você tem que estar muito concentrado. Tem algumas coisas aqui no livro, veja. Você já deve estar com ele. Aí na sua página 74, você vai dar só umas passadinhas aí na sua página. Lembra de fazer sempre a leitura. Leitura é importantíssimo para você. Você não pode esquecer de sempre ler as páginas do seu livro, tá bom? Você vai lá na página 76, grava essa página 76, bota aí na tua cabeça, já marca com um xizinho. E vai responder essa primeira questão aí. Tem letra A e tem letra B, você vai responder as duas. E depois você vira a sua página e vai lá para a página 77, onde você vai responder a segunda e a terceira questão. Depois que tu responder, tu faz o que, meu amigo? Tira uma fotinha, bate a foto, e aí você posta lá na nossa plataforma, no eClass, onde você vai poder comprovar que você assistiu essa aula e que você fez a atividade que eu te passei. Beleza? Valeu, tamo junto e até a próxima aula.